Bom, eu estarei fazendo esse vídeo para apresentar o projeto do módulo de SQL Server Entity Framework do curso de desenvolvimento da Volvo. O projeto foi realizado em conjunto com o colega Júlio Gilqui e foi terminado no dia 27 de janeiro de 2024. O projeto consistia em duas partes. A primeira parte era a criação de um banco de dados SQL para um hotel fictício chamado Edis, onde o banco de dados guardaria informações como cadastro de clientes, filiais, serviços, quartos, reserva, entre outros. A segunda parte consistia na criação de uma API que faria interação com essa base de dados, através do Swagger. As interações deveriam seguir formato CRUD, que significa Create, Read, Update e Delete. Eu começaria apresentando o banco de dados dentro do Microsoft SQL Management Studio. O banco de dados é formado pelas seguintes tabelas: cargos, clientes, consumo reservas, estadia, filial, funcionário, item consumos, quarto, reserva, serviços e serviço reservas. Bom, a maioria dessas tabelas tem uma coisa em comum. A maioria delas guarda um número único que representa o número de algum item específico nessa tabela. Fora isso, cada tabela guarda informações diferentes sobre algo específico. Por exemplo, a tabela quartos, que guarda informações como número do quarto, tipo, status, capacidade, capacidade opcional e código da filial onde esse quarto existe. Todas as tabelas foram pré-carregadas com diversas linhas, dentro do próprio SQL Server, usando o comando insert_into. Agora, apresentarei a API e seu código dentro do Visual Studio Code. A API segue a linha Model View Controller. Aqui, nessa área destacada, podemos ver a pasta Model, que contém todas as classes ou modelos que representam as tabelas do banco de dados. Cada classe na pasta Model tem exatamente os mesmos atributos das tabelas dentro do banco de dados, e todas as classes foram importadas diretamente do banco de dados no SQL Server, usando o comando scaffold. Esse fluxo de criação, onde os modelos da API vêm diretamente importados de um banco de dados já existente, se chama de Database First. Aqui podemos ver o arquivo controller, que é responsável pela lógica por trás das interações entre os models e os requerimentos feitos pela web. As quatro ações possíveis que podem ser realizadas para qualquer tabela da base de dados através da API são atualizar, deletar, adicionar e ler. Aqui podemos ver a função do tipo GET, que é responsável por fazer a leitura dos dados de alguma tabela específica escolhida pelo usuário. Aqui podemos ver a função do tipo POST, que é responsável por adicionar um novo item em uma tabela específica escolhida pelo usuário. Aqui podemos ver a função do tipo PUT, que é responsável por atualizar um item específico em uma tabela específica escolhida pelo usuário. Aqui podemos ver a função do tipo delete, que é responsável por deletar um item específico em uma tabela específica escolhida pelo usuário. Além disso, todas as funções foram feitas realizadas com tratamento de exceções, para evitar crashes na API. Bom, agora vou dar um breve exemplo das ações atualizar, deletar, adicionar e ler feitas através do Swagger. Aqui podemos ver todas as ações dos quatro tipos que podem ser feitas, que foram programadas na API. No menu Get, podemos escolher uma tabela específica para ler as informações, desse jeito. Se quiser, podemos conferir diretamente no SQL Server para ver se os dados batem, usando o comando select. Nos menus Post, podemos escolher uma tabela específica para adicionar um item novo, preenchendo os campos específicos que cada tabela possui, dessa forma. Novamente, podemos consultar diretamente no SQL Server, dessa vez para verificar se houve uma adição na tabela cargos. Nos menus Put, podemos escolher um item específico de uma tabela específica para atualizarmos, preenchendo os campos da tabela com os valores novos dessa forma. Novamente, podemos consultar diretamente com o SQL Server para ver se houve uma mudança na tabela cargo. Aqui, podemos ver que o item de número 4 foi atualizado de limpador de vidros para cozinheiro. Agora, a última interação, o delete, onde o usuário escolhe um item específico de uma tabela específica para deletar, dessa forma. Novamente, se desejarmos, podemos conferir diretamente no SQL Server para ver se houve uma mudança na base de dados. Aqui, podemos ver que houve sim uma mudança na tabela cargos e o item 4 foi deletado. Bom, assim chegamos à conclusão de que tanto nossa API quanto nossa base de dados SQL estão funcionando corretamente, interagindo de forma correta uma com a outra. Espero que tenham gostado da demonstração e até logo!